céu seria aberta pelo Senhor, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, derramar bênção e abundância na vida dos teus filhos, Pai. Aqueles que não têm oferta, mas que vieram aqui nesta noite, Pai, para se derramar na tua presença. Receba a adoração do teu filho, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu também já coloco a vida do teu servo nas tuas mãos, Pai. Deus, eu sei que a palavra o Senhor já colocaste no coração do teu filho. Usa ele como instrumento nas tuas mãos. Usa ele, Senhor Jesus, para transmitir aquilo que o Senhor quer nesta noite para conosco. Nos dá, Senhor, instrução na tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tira toda barreira, todo impedimento, e que esta palavra caia no nosso coração, germine, dê fruto e fruto em abundância. Que nesse momento, Senhor, a glória do Senhor resplandeça na vida do teu filho, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Vem trazer sua oferta de amor e de alegria, e com alegria, aleluia. Seja convosco, igreja. Quantos estão felizes com Jesus, diga amém. E quantos acham que Jesus está feliz com você? Aproveitando que vocês estão em pé, gostaria que você que trouxe, que tem, pegue a tua espada aí na tua mão. Vamos nessa noite compartilhar um texto bastante conhecido, mas de uma profundidade enorme, e que nós vamos nessa noite aprender algo extraordinário aqui da parte do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 28 até o versículo 32 da palavra do Senhor. Nessa noite o Senhor tem uma palavra de cuidado para com a sua igreja. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 28 até o versículo 32. Amém? Diz assim o texto: Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para encontrar-se com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando subiram ao barco, o vento se acalmou. Amém? Tome seu assento, glorificando a Deus. Igreja, quando nós, como seres humanos, nós temos o hábito de muitas vezes nós olharmos para as pessoas e muitas vezes a gente apontar as pessoas pelos erros delas. A gente olha para esse texto e muitas vezes nós vamos criticar Pedro pelo fracasso de Pedro, porque Pedro teve medo. Se nós olharmos um pouquinho, quando nós entramos nesse capítulo 14, a gente vai se deparar com alguns milagres de Jesus. Primeiro, a multiplicação de 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. Ainda dentro do capítulo 14, ele vai andar sobre as águas. Quando nós entramos lá no capítulo 15, Jesus ainda continua fazendo milagre, porque a Bíblia diz que vários enfermos vêm ao encontro dele, e os próprios enfermos dizem assim: basta a gente tocar a orla dele e nós seremos curados. E a Bíblia diz que aqueles que o tocavam eram curados. Mas quando eu me deparei com esse texto, olhando aqui para dentro desse texto, me chamou a atenção que os discípulos, eles não queriam estar nesse barco, eles não queriam atravessar o rio, porque Jesus está dando ensinamento à multidão, e Jesus vai despedir a multidão e diz: olha, vocês entrem no barco e vão para o outro lado. Mas eles não queriam ir, porque o texto é bem claro em dizer que Jesus os obrigou a entrar. É como se Jesus falasse assim: pastor Agileu, entra nesse barco e atravessa. E o pastor Agileu olhasse e falasse assim: eu não vou. Sem o Senhor eu não vou. E Jesus chegasse e falasse assim: vai. Obrigou. É diferente de pedir e de obrigar. Eu posso pedir para o pastor Agileu: pastor Agileu, sobe aqui em cima por favor. Ele vem. Eu posso mandar: pastor Agileu, eu quero o senhor aqui em cima. Eu não estou pedindo, eu estou mandando. Há uma diferença muito grande entre pedir
e obrigar. E Jesus os obrigou. Dá a entender o texto que eles não queriam ir. Fala assim, já que o Senhor não vai, nós não vamos, porque eles já tiveram experiência com tempestade. E Jesus disse, vocês vão, porque eu vou para o monte orar. Eu vou ter o meu particular ainda com o Pai. E o texto diz que eles foram. E a Bíblia vai dizer que na quarta vigília, isso é por volta de 3, 6 horas da manhã, o barco está no meio de uma tempestade. E Jesus vai ao encontro deles agora. E o texto diz que quando eles olharam, eles acharam que era um fantasma. Porque se você pegar o seu carro, a sua moto e dirigir no meio de uma grande chuva, tempestade de vento, a tua visão vai estar ofuscada. A tua visão não é a mesma. Então a tempestade, o vento forte, dificultaram eles reconhecer Jesus. E eles disseram, um fantasma. E Jesus veio dar uma palavra e disse, calma aí, aquieta o coração de vocês, não é um fantasma, sou eu. E aí nós entramos no versículo 28 que eu li, que Pedro vai dizer, olha, se é tu mesmo, Cristo, permita que eu vá até você. E Jesus talvez disse, Pedro, se você tem fé para isso, então venha. E Pedro foi. O que eu quero enfatizar e entrar aqui, e que eu acho muito interessante, é que Pedro, ele desce do barco e começa a ir ao encontro de Jesus. Só que a Bíblia diz que o vento forte e a tempestade tiraram a visão de Pedro de Jesus. Porque realmente Pedro andou sobre as águas, mas enquanto ele estava olhando para Jesus, quando os seus olhos começou a perceber o vento e a tempestade, ele começou a afundar. O que você quer dizer, irmão seu? Eu quero dizer que as circunstâncias fazem que a gente fracasse. Só que a gente olha para Pedro e a gente critica Pedro porque Pedro começou a afundar. Mas até Pedro afundar, quantos passos ele deu? Até Pedro começar a ter medo do vento, da tempestade e afundar, quantos passos ele deu? Dos passos que Pedro deu, a pastora Neuza, a pastora Gireu, a igreja, nós não falamos. Nós falamos somente do medo dele. Nós falamos somente quando ele está caindo, ele está afundando. Então as horas de oração dele não valeu para nada? Então as horas que ele veio ensaiar no grupo da mocidade não valeram para nada? Quando Pedro está afundando, os momentos que ele saiu de casa às 6 horas da tarde para vir ensaiar no círculo de oração, embora quase 10 horas da noite, não valeram para nada? Será que os passos que você dá na sua caminhada e o medo quando você sente, porque nós somos seres humanos, eu digo para vocês, enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos ser correndo grande risco de errar, de pecar, de ter falhas, de afundar. Mas e os passos que nós demos? Não conta? Só conta o nosso fracasso? Só conta as nossas quedas? Os passos que Pedro vai dando não tem importância para os discípulos, porque nenhum deles ajudaram Pedro. Nenhum deles foram audaciosos e dizer, Pedro, se você vai, nós também vamos, porque eles tinham o mesmo ensinamento, conheciam o mesmo Jesus, andavam com o mesmo mestre. Só que só um teve coragem. Eu vou enfrentar, eu vou ver se dá, eu vou tentar, porque muitas vezes a circunstância faz a gente fracassar, mas a maioria dos fracassos é porque nós não tentamos, porque muitas vezes a gente começa a ouvir as pessoas, e as experiências que eu tenho, você não tem. O que eu já vivi, você não viveu. O que você viveu, eu não vivi. Esse final de semana, eu estava em Cianorte, com a minha esposa na casa da tia dela, e hoje de manhã eu falei, Deus tem uma régua. E nessa régua tem princípios e leis, valores de Deus. Se eu não consigo chegar até essa régua, Deus não vai abaixar a régua para me agradar. Porque Ele não muda os seus princípios, Ele não muda a sua lei, Ele não muda os seus valores. Ou eu me adapto a essa régua para viver uma vida de santidade com Ele, porque Ele não vai abaixar a régua para mim satisfazer. Ele não vai abaixar a régua para me agradar. Eu tenho que me enquadrar no sistema dele. E quando eu olho para Pedro, o versículo 29, Jesus vai chamar Pedro. Mas no versículo 30, diz que o vento é forte, ele teve medo e começou a afundar. E agora ele vai clamar a Jesus. E Jesus, aqui
aqui é interessante, porque Pedro, Lucas, vem cá, ajuda eu aqui, para a igreja entender um pouquinho. Você vai ser Pedro, é isso que muda o nome de evangelista Lucas para Pedro. Vai ali, eu sou Jesus. Você me disse, se és tu mesmo Cristo, faça que eu vá andando sobre as águas até ti. Eu digo, vem Pedro. Aí você vai vir devagarinho e vai, como você é baixinho, vai abaixando como se você estivesse afundando. Pode vir. Vai abaixando, você está afundando. O texto diz que ele clama Jesus, e Jesus faz isso aqui, pega na mão dele. A outra aqui, vira aqui agora. E agora eu te pergunto, quando eles voltam, Jesus pega Pedro não vou pegar, eu sei que isso é pesado. Jesus pega Pedro no colo e leva para o barco? Jesus pega Pedro e termina de atravessar? Jesus pega Pedro e começa a voltar para o barco. Só que o que é interessante, que quando Pedro veio de encontro com Jesus, Pedro afundou. Mas na volta, o vento ainda não cessou. A tempestade ainda não parou. E por que Pedro não afundou? Porque agora Jesus está segurando na mão dele. Pode estar dolorido, mas se Jesus estiver segurando na tua mão, pode estar cansativo, mas se Jesus estiver segurando na tua mão, você pode estar sofrendo, mas se Jesus estiver segurando na tua mão, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir vendaval, terremoto, fogo, você vai superar, porque Jesus está segurando nas tuas mãos. Pode vir o que vier, se Jesus estiver segurando na tua mão, você vai retornar para o barco em segurança. Porque às vezes a gente olha para Pedro e critica Pedro quando Pedro foi, mas quando Pedro voltou, Pedro deixou uma grande lição junto com Jesus. Você precisa segurar na minha mão, Pedro. Talvez Pedro até questionou Jesus, mas nós vamos voltar para o barco, nós não vai afundar. Ele falou, Pedro, agora você está segurando na minha mão, agora a gente não afunda mais não. As circunstâncias das vidas pode fazer a gente afundar algumas vezes, mas é porque a gente está assim. Mas se a gente fizer assim com Jesus, ele vai dizer, segue Pedro, vamos embora. Agora nós vamos romper, Pedro. Agora é eu e você, Pedro. Agora, Pedro, o que vier, vento, terremoto, tempestade, Pedro, vamos embora. Agora, Pedro, você está seguro. Obrigado, Lucas. Deus te abençoe. Entendeu? Você não pode estar segurando na mão de Jesus. Interessante que ainda dentro do texto, Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram no barco, aí está o tremendo. Pedro parou. Porque Jesus queria mostrar para Pedro, nós vamos voltar para o barco, o vento é o mesmo, a tempestade é a mesma, mas há uma diferença. Quando você veio, Pedro, era o mesmo vento, era a mesma tempestade, e quando você está voltando, não mudou nada. A diferença é que agora você está segurando a minha mão. Agora é nós dois. Agora nós vamos enfrentar o problema, a dificuldade, a circunstância. E sabe, quando eu olhei ainda para dentro desse texto, no versículo 33, se o João puder colocar para mim, o 33, João, Mateus 14, 33, olha o que o texto diz. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Aqui eu preciso te chamar a tua atenção. Os discípulos, quando viram Jesus, o que ele fez, o milagre que ele fez, começaram a dizer, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. A gente precisa ver milagre para adorar a Deus. A gente precisa ver milagre para começar a exaltar a Deus. Eles precisaram ver o que eles viram para começar a adorar. Eu digo, nós não precisamos esperar milagre na nossa vida para nós começarmos a adorar a Deus. Nós não precisamos ver cego enxergar, coxo andar, paralítico jogar sua cadeira para cima, pessoa ser sarada de câncer, para nós adorarmos a Deus. Eles precisam ver milagre para começar a adorar. A questão é que nós somos seres humanos, e como humano, nós somos falhos nessa área, mas nós não podemos ser falhos, porque ele precisa ser adorado todo o tempo, não pelo aquilo que ele nos faz,
mas por aquilo que Ele é. Se Ele te abençoar, Ele é Deus. Se Ele não te abençoar, Ele continua sendo Deus. Se você receber dele algo que você está buscando e pedindo, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer também, Ele é? Ele não pede a sua majestade. É como eu falei da régua. Ele não vai abaixar a régua para dizer, ó, você me adora, então vem no nível seu. Não, eu tenho que ir no nível dele. Para ter uma vida de santidade com Deus, eu preciso estar na régua de Deus. Para viver uma vida com Deus, uma vida onde Deus vai me usar, onde eu vou ser um canal de bênção, onde você vai ser um canal de bênção, onde você vai ser um instrumento usado por Ele, você precisa estar na régua. Porque se você não quiser estar na régua, outro vai estar, e ele vai usar o outro. Se eu não quiser ter compromisso nenhum com Ele, amém, Ele não vai perder a majestade dele por isso. Ele diz, eu levanto o outro, eu faço com o outro, faço com aquele que me busca, aquele que me adora, aquele que me exalta, aquele que coloca eu em primeiro lugar. Mas não espero o mesmo resultado dessas pessoas. Os outros discípulos ficaram no barco, não tiveram o mesmo resultado, a mesma experiência que Pedro teve. Pedro, por onde entrou, por onde pregou, provavelmente ele falou dessa experiência. Um dia eu andei sobre as águas, tive medo, afundei, mas aprendi que sozinho eu não vou a lugar nenhum, sozinho eu não vou ser conduzido a lugar nenhum. Eu precisava da ajuda de Jesus. Eu e você não vamos a lugar nenhum se Ele não nos levar. Porque quando a gente olha para o texto de Lucas 18, a gente vê um jovem questionando Jesus a respeito do reino de Deus, o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. E Jesus dá uma lição grande para ele. Diz, você conhece os mandamentos? Ele diz, ó, top, fui criado dentro da igreja. Os pastores pregaram isso para mim, eu vivi isso. Joia, legal, mas ainda te resta uma coisa. Aquilo que está te prendendo, desfaça dele. Vende os teus bens, do ao pobre, aí você vem me seguir. Ainda vamos estar no nível da mesma régua. Ele olhou Tistão, eu ainda não estou nesse nível, eu não quero. Isso para mim é pesado, isso para mim não dá. Eu abro mão, não vou abrir mão do que eu conquistei. O problema nosso como cristão, do ser humano, é que muitas vezes nós queremos ser cheios de poder de Deus, mas não abrimos mão daquilo que nos afasta de Deus. Meu carro é mais importante que Deus. Hoje eu preciso dar um trato nele. Errado? Não. Hoje eu vou viajar. Errado? Não. Mas muitas vezes essas coisas estão em primeiro lugar do que servir. Às vezes uma festa está em primeiro lugar do que servir a Ele. Não que você não deva ir a uma festa, longe disso. Mas isso você tem que ver se não está te afastando dele. Porque aí a gente começa a entrar nesse fato de que Pedro está dando os passos em direção a Jesus, e no barco tem discípulos que estão olhando e dizendo, isso não vai dar certo. E quando ele começa a afundar, talvez falar, eu falei, eu avisei. Só que até esses passos que ele deu, ninguém falou. Ninguém deu os parabéns para Pedro. Diz, parabéns Pedro, você deu alguns passos, afundou, mas você foi, você tentou. Nós ficamos aqui com medo no mar. Porque muitas vezes a gente olha para o vento, olha para a tempestade, mas não olhamos para o consumador das nossas vidas. Nós olhamos o medo que nós temos, a tempestade que nós estamos enfrentando, seja no meio da nossa família ou fora dela, mas não olhamos para aquele que diz, é só segurar na minha mão que nós vamos romper esse negócio. É só você confiar em mim, tenha fé. Porque ele disse para Pedro, Pedro, você é um homem de pequena fé, não foi isso que eu te ensinei não, Pedro. Por que você duvidasse, Pedro? Por que você duvida do teu dom? Por que você duvida que você pode chegar a lugares que o presbítero Mão Silvio não pode? Por que você duvida daquilo que Deus tem projetado para a tua vida? Por que você duvida daquilo que Deus já estabeleceu antes mesmo de você nascer o que você seria?
Você tem um ministério? Honre pelo seu ministério. Você tem um dom? Honre pelo dom que Deus te deu. Não foi a igreja Deus Vivo que te deu. Não foi os pastores que te deu. Não foi o irmão Silvio que te deu. Foi aquele que um dia olhou do alto do céu e disse: nele e nela eu confio. A eles eu darei isso. A nossa fé, igreja, muitas vezes ela é pequena porque Jesus disse: olha, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. E o que são coisas maiores? Ressuscitar mortos? Ele ressuscitou 3, então eu tenho que ressuscitar 4? Não. Maiores é levar o nome dele àquelas pessoas que estão cativas ainda lá fora. Maiores é chegar onde ele não chegou, os discípulos dele não chegaram, e eu e você tentar chegar, buscar chegar. A gente tem que costume dizer: eu quero que Deus me leve para vários lugares do mundo, que eu quero ser um pregador. Mas às vezes a alma está morrendo do lado esquerdo da nossa casa, ou do lado direito da nossa casa. Ou às vezes é na frente, ou às vezes é dentro da nossa própria casa. Mas a visão nossa é como a visão de Pedro: eu estou indo, estou vendo, mas agora estou com medo, agora está vindo tempestade, agora está vindo vento. E eu perco o foco, eu perco a visão, porque Pedro, quando ele perde a visão em Jesus, ele começa a fracassar. Só que quando Jesus pega na mão dele e diz: Pedro, vamos retornar, vamos começar de novo, vamos aprender de novo. Então que nessa noite você possa entender isso, que você é, eu sou dependente de Jesus. Eu e você não passamos nada sem Ele. Ele obrigou os discípulos a entrar no barco porque ele queria ensinar os discípulos uma lição. E às vezes ele vai obrigar eu e você a entrar no barco, no meio de uma tempestade, no meio do vale, no meio do deserto, no meio de uma tempestade, porque ele quer ensinar eu e você. Eu já disse isso aqui: eu não aprendo com bênçãos, eu aprendo com vale, aprendo com tempestade. Porque é ela que nos fortalece para encarar o mundo lá fora. É ela que nos fortalece, nos dá uma casca grossa para enfrentar o mundo. Então que nessa noite você possa entender isso. Vai existir momento na tua vida, na nossa vida, que Jesus vai dizer: entre nesse barco. Entre, estou ordenando, estou mandando. Não, eu não vou entrar nesse barco. Esse barco aí pela imagem dele vai afundar. Entra nesse barco, porque quem vai estar no controle dele sou eu. Quem vai estar no controle da minha e da sua vida é Ele. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero convidar aqui um grupo de louvor para nós louvar o Senhor. Que olha assim, pensa que eu vou louvar, né? Coloque a mão no seu coração no nome de Jesus. Todo mundo se prepara, eu quero abençoar a sua vida. Amado Deus, querido Pai, mais uma vez te rendemos graças e louvores, exaltando e glorificando o seu santo e poderoso nome. Pai, que muitas vezes o Senhor possa determinar que nós entremos nesse barco, mas é para que nós possamos aprender, podemos ser sarados, curados, para que a gente possa, Pai, entender que sem Ti nós não somos nada, sem a Tua presença nós não vamos a lugar nenhum. Assim como o próprio Moisés disse: Pai, se o Senhor não for, não faça a gente subir. Pai, no nome de Jesus, nessa noite nós declaramos sobre essa igreja que a Tua palavra se cumpra sobre essa igreja, sobre seus filhos, que a Tua palavra se cumpra sobre esse ministério, sobre a vida de cada um nessa noite aqui, Espírito. Aqueles que não tiveram força nessa noite para estar na Tua casa te adorando, dê força, dê saúde, dê sabedoria, que o Senhor possa, Pai, no alto céu, abençoar a vida de cada um que nessa noite abriu o seu coração para receber a Tua presença, Teu poder e a Tua graça, no nome de Jesus.